Olá, queridas almas! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Desperte-se. Fiquem agora com o áudio de Vital Froze, de 19 de agosto de 2023. Bom dia, meus amados. Hoje eu vou trazer um tema que eu daria como título: Não existem milagres, tudo é frequência. Nós achamos que tudo que acontece de forma dita milagrosa é uma coisa sobrenatural, né? É verdade, nós somos ensinados assim, como é que nós vamos entender de outra forma? Mas, na medida que o tempo passa agora, a nossa consciência se expande rapidamente, os véus do esquecimento estão sendo retirados um a um, e quanto mais véus se retira, mais luz você consegue ver, e nesta luz é que tudo se revela, a verdade vai vir à tona, e aquilo que estava oculto será revelado, que também é denominado desse evento, né, do Apocalipse, que é o final de um tempo, o início de um outro tempo. Os milagres não acontecem porque de forma sobrenatural, porque eles precisam sempre ter uma energia, uma frequência. O Cristo fez milagres. Sim, a gente entendeu que eram milagres, mas na verdade ele sabia manipular a frequência energética das coisas. Ele tinha o conhecimento da replicação, da transformação. Ele sabia usar a energia taquiônica, que é a primeira forma de materialização da luz. Ele dizia: vocês podem fazer tudo isso e muito mais, porque nós de fato podemos, mas sem compreender, não se consegue fazer. O arquiteto não consegue desenhar uma bela obra se ele não estudar, se ele não se empenhar, se ele não aprender e não entender as linhas, a harmonia, a sincronicidade das formas. Então, por que nós não fazemos os milagres? Porque ainda não sabemos usar a frequência da transformação, daquilo que ainda não existe, porque se tudo é luz, e nós podemos já entender que essa energia de táquions é apenas uma luz em transformação para algo material, visível aos nossos olhos. E nós temos dentro de nós essa capacidade, esse poder, porque esse poder ele é inato, ele já vem com nós, lá do nosso eu superior, lembrando que nós somos um átomo semente divino, uma centelha divina, uma parte dessa luz que tudo cria. Se nós somos a parte dessa luz, nós temos a energia criadora dentro de nós. Nós somos criadores ou co-criadores, porque nós somos a luz. Nós somos divinos, nós somos deuses. Obviamente, se nós somos uma semente daquela árvore, eu sempre digo, se você é uma semente de uma árvore chamada carvalho, vamos supor, um exemplo, você vai produzir a mesma coisa que aquela árvore produz, no seu tempo. Primeiro tem que nascer, crescer, né? E é o que nós viemos fazer aqui nesse mundo de provas e expiações, de terceira dimensão, aprender a criar, trazer uma pequena partícula de luz, um pequeno facho, uma pequena centelha de luz, e criar a partir dela. Não vamos aqui repetir sempre que houve a intervenção das sombras para que essa luz não fosse próspera, que não fosse produtiva. Mas nós, por mais dificuldade que eles tenham nos imposto, assim mesmo tudo depende da nossa vontade, do nosso querer, da nossa frequência. Porque ninguém consegue prender uma consciência, ninguém consegue limitar a forma de alguém pensar. Pode limitar as ações, pode limitar as atividades,
a missão, qualquer coisa, mas quem é que prende uma consciência? Não há forma, porque ela não tem forma. Então, quando nós entendermos que milagres não existem, porque nada é acaso, tudo tem um princípio. E o princípio da criação é a frequência. A frequência que se coloca naquela luz que é a energia que cria. De acordo com a tua frequência, você cria. Então, se você tem, por exemplo, intenções nobres. Olha, eu já escrevi isso tantas vezes, falei aqui tantas vezes. Tudo é intenção. A intenção vai gerar ação. A intenção é a chave daquilo que vai se criar. Não adianta a pessoa dizer, eu não fiz isso. Mas se ele tinha a intenção de fazer, ele criou uma energia que em algum lugar vai se manifestar. Talvez não se manifestou por uma razão qualquer, ali onde ele queria colocar a sua criação. Mas ela está sendo gerada em algum lugar do universo, em algum momento, em algum tempo. As intenções nobres sempre criam resultados positivos. Mesmo que você diga, eu tentei de boa vontade, com a melhor das intenções, auxiliar aquela pessoa e ela se revoltou contra mim. Sim, o problema é dela. Se você teve a boa intenção, você fez a caridade, você fez o teu trabalho, você fez o teu melhor. Se o outro não aceitou, não quis ou desprezou, jogou fora, o problema é dele. Aqui nós temos que lembrar aquela história dos talentos, né? Foi dado 5 talentos para um, 3 para outro e 1 para aquele outro terceiro, né? E depois de um tempo, o mestre voltou e pediu o que fizeram com os talentos, e aquele dos 5 disse, eu não tinha nenhum, recebi 5, multipliquei, te devolvo 5 e agora eu tenho 5 para andar com as minhas próprias pernas. O do 3 talentos fez a mesma coisa, e aquele que recebeu 1 achou que era tão pouco que não valia a pena, então enterrou para devolver, para não ser cobrado, para não ter responsabilidade, para ser politicamente correto, para não sei o que, para um mimimi que todo mundo sabe que existe. E daí, a resposta que ele obteve foi, você é um ingrato. Não valoriza o pouco, não pode ter o bastante, né? Porque tudo é mérito. Tudo é frequência. Não existem milagres. Na verdade, as pessoas não entendem ainda o que estão fazendo aqui nesse planeta. Mas não é que não podem entender, elas não querem entender. Porque o negócio é a lei do menor esforço. Aí as pessoas dizem, mas eu tenho meus direitos. Sim, os direitos não precisa nem reivindicar, eles são naturais. O universo nunca, jamais vai deixar de te trazer o que é de direito. Mas você tem que primeiro saber os teus deveres. Porque se tudo é mérito, tudo é causa e efeito, primeiro tem que plantar para depois colher. Não adianta fazer o inverso. Nós vemos hoje, infelizmente, muitas pessoas querendo colher onde não plantaram, colher na roça do outro, na sementeira do outro, e o lixo que ela produz é do outro, não é dela, se exime de tudo. Quer dizer, só direitos, deveres nenhum. Tirar proveito em causa própria. Se as pessoas soubessem o resultado negativo que isso vai trazer lá adiante. O arrependimento é a primeira ação daquela consciência logo após o desencarne, quando começa a rever o seu passado. Perder a oportunidade numa encarnação é uma coisa horrorosa, porque a alma só sabe quanto é difícil reencarnar quando ela está do outro lado.
Quando está aqui, todo mundo tem medo da morte. Na verdade, o medo da morte é uma forma inconsciente de temer de que depois da morte vem novamente uma reencarnação, obrigatoriamente, se não tiver terminado sua ascensão. Então, as boas intenções, as intenções nobres, elas são sempre positivas porque elas só produzem coisas positivas. Independente do resultado, sempre é positivo. Já não se pode dizer a mesma coisa das intenções escusas. As intenções escusas trazem impreterivelmente resultados negativos, atrasos na caminhada. Se nós pudéssemos ver materializadas as nossas intenções, nós poderíamos ver que toda intenção negativa é uma muralha que nós construímos na frente do nosso caminho, para impedir o avanço. Uma barreira. Nós mesmos construímos a barreira. Muitas vezes uma barreira quase que intransponível, de difícil transposição, porque requer depois um esforço muito grande, muito tempo para fazer essa transposição